Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui um slide muito importante para a gente. Nós vamos ver aqui 3 conteúdos num slide só, porque isso aí está sendo cobrado para vocês na atividade e a gente precisa ver esse conteúdo antes de entrar aí no caderno de atividade de vocês e fazer aquilo que nos é cobrado, tá bom? Sou o professor Osmar Queiroz, esse é o nosso canal Sala de Aula e é por aqui que as aulas vão acontecendo nesse momento de pandemia, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui o slide para vocês. O slide está muito bacana, muito top, tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui, deixa eu só me conferir aqui uma situação, ver se está tudo certo para a gente começar a apresentar esse slide sem nenhum problema. Não, eu estou aqui na frente, né? Deixe-me sair aqui da frente do vídeo de vocês. Beleza, agora sim. Vou pegar aqui o slide. Conferir para ver se não tem nenhum problema. Galera, já aconteceu de eu gravar o vídeo todinho, depois eu vou ver, eu tô ali na frente. Beleza, tá tudo certo então? Vamos lá. Galera, nós vamos falar hoje nesse vídeo aqui sobre esse assunto, ó. São 3 assuntos na verdade. Tipos de textos, tipo de texto, né? O que é tipo de texto? Classificação dos substantivos e função das publicidades. Pode ser que não tenha nenhuma conexão com o outro, mas você vai ver que se conecta assim. Tudo é linguagem, tudo é estudo da linguagem, está tudo certo. Então, essa aula é aqui direcionada para o 7º ano e sou o professor Aurismar. Vamos lá, então, sem perda de tempo. Então, falando sobre tipo de texto. Quando a gente fala em tipos de texto, existem 5 tipos de texto. Então, todos os textos que você conhece, galera, todos os textos que você conhece, grave isso daqui, ó. Todos os textos que você conhece podem ser inseridos em 5 tipos que veremos a seguir. Então, todos os textos, um poema, uma carta, uma crônica, um romance, uma publicidade, um bilhete, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp que você manda para alguém, todos eles você pode agrupar em 5 tipos, que nós vamos ver agora quais são esses 5 tipos. Agora, antes de entrar nos tipos, é importante a gente dizer aqui a gente vai ver a diferença, que tipo textual é uma coisa e gênero textual é outra coisa. Os gêneros textuais se encaixam dentro dos tipos. Ou seja, existem aqueles gêneros textuais que prevalece o tipo narrativo, outros prevalece o tipo dissertativo e assim por diante. Vamos ver aqui para a gente não ficar falando demais antes de começar o slide. Então vamos começar falando, galera, do tipo dissertativo, o texto do tipo dissertativo, certo? Então quando você fala em texto dissertativo, dissertativo não é um gênero textual, mas é um tipo de texto. Existe o tipo de texto dissertativo e a gente vai se ligar aqui, galera, quais são as características e quais são as funções de cada um desses 5 tipos. Uma coisa importante aqui, ó, é você se ligar nisso que vem aqui, ó, defende uma ideia. Isso aqui é a função do texto dissertativo. O texto do tipo dissertativo, ele vai ter essa função aqui. A função é defender uma ideia. Você apresenta fatos, opiniões sobre determinada situação, sobre determinado tema, e ali você vai defender uma opinião. Quando você defende uma opinião, uma ideia, aí você está, além de dissertando, você está argumentando. É um texto do tipo dissertativo argumentativo, que tem também essa junção. O dissertativo, puramente dissertativo, ele só apresenta fatos e dados sobre um determinado tema. Agora, quando você, além de apresentar dados e fatos sobre um determinado tema, você assume um posicionamento defendendo a sua ideia, e você está fazendo um texto do tipo dissertativo argumentativo. Então, ó, sendo um texto argumentativo e opinativo. Então, o texto do tipo dissertativo, ele pode ser argumentativo e opinativo. Exemplo aqui, ó, na universidade, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão estudar artigos, resenhas, ensaios, monografias. Aqui para vocês, aqui alunos do ensino fundamental, vocês conhecem o que a gente chama de redação escolar, né? Isso quando o professor diz o seguinte: galera, eu quero que vocês façam uma redação falando sobre, digamos, a poluição da nossa cidade. Então, quando o professor pede essa redação, ele não especifica se é uma crônica, se é uma narração, né, se é um conto, se é uma fábula. Geralmente, quando o professor pede uma redação, ele está pedindo que você faça aquele texto que é uma redação escolar, que você conhece a estrutura. Tem uma introdução, você vai fazer aqui um parágrafo introduzindo, aí você faz 2 ou 3 parágrafos desenvolvendo e por último você faz um outro parágrafo concluindo, né? O texto redação, que a gente chama, que a gente pode chamar
esse gênero, que é um gênero. A gente pode chamar de redação escolar, né? Aquela redação que você tem que dar sua opinião sobre determinado fato. A redação escolar, ela se encaixa aqui no tipo de texto dissertativo argumentativo. Você vai apresentar sua opinião sobre um determinado tema. Então aqui, para exemplificar, galera, eu trouxe um trecho, só um parágrafo, que vai ser a introdução de um texto que é uma redação escolar, que está mais próximo de vocês. Veja bem aqui qual é o tema. Esse aqui é o tema. O tema não é título, certo? Tema não é título. Tema é o assunto sobre o qual o texto está falando. O título é o nome que o autor dá para o seu texto. Então aqui é o tema, o assunto a ser abordado aqui nessa redação. Mas isso daqui não é a redação. Aqui é só o primeiro parágrafo aqui, ó, a introdução da redação. A redação tem aí 30 linhas. A redação do Enem, por exemplo, quando vocês estiverem lá no terceiro ano se preparando para o Enem, vocês vão aprender que a redação do Enem ela tem que se fechar em 30 linhas. Você não pode ultrapassar 30 linhas. Então vamos ler aqui esse parágrafo para a gente exemplificar o tipo de texto dissertativo argumentativo. Ó, no Brasil, ainda se pode ver muitas crianças trabalhando, quer seja para garantir seu próprio sustento, quer seja para poder adquirir algum bem de consumo do qual sente necessidade. Existem aqueles que defendem que é preciso pôr a criança para trabalhar desde cedo para não se tornar vagabundo. No entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe expressamente o trabalho infantil. Enquanto uma criança trabalha como uma pessoa adulta, ela deixa de desfrutar do prazer de ser criança, brincar, se divertir, fantasiar com sua imaginação criativa, sendo ainda que pode atrapalhar as atividades da escola. O trabalho infantil é uma atividade que precisa ser erradicada da sociedade, e isso deve ser parte das políticas públicas de todas as esferas do governo. Beleza, muito bem. Então aqui o autor desse texto ele está apresentando a sua opinião sobre esse tema aqui, ó, e ele está defendendo uma ideia. Ele argumenta que o trabalho infantil é uma prática que tem que ser erradicada do Brasil, né? Por quê? Porque o trabalho infantil tira da criança a chance de ser criança, de desfrutar o prazer de ser criança, que é brincar, se divertir, fantasiar, né? Aí na sua imaginação. Então, esse texto aqui, ele ilustra isso daqui, ó, o texto argumentativo, que tem como função apresentar, defender uma ideia e apresentar argumentos e opiniões. Beleza, galera? Ok, vamos então para o próximo tipo de texto, que é o texto do tipo narrativo. O texto do tipo narrativo é aquele mais comum que você possa ter contato aí na escola, né? Porque desde cedo a escola apresenta fábulas, historinhas, né? Mini contos, romances infantil para as crianças irem tendo contato já com o mundo da leitura. Então é muito comum você começar a sua leitura por meio de textos narrativos, do tipo narrativo, e quer seja em forma de prosa, quer seja em forma de versos, né, que versos também pode trazer ali a estrutura narrativa. Muito bem, então o que é? Qual é a função do texto do tipo narrativo? Tá aqui, galera, ó, essa daqui é a função. Vocês têm que se ligar na função dos tipos. Sempre, geralmente, é cobrada assim em prova a função de determinado tipo de texto. Então a função do texto narrativo é isso aqui, é narrar. Então esse daqui é a função, certo? Função. Beleza, galera? Se liguem nisso daqui, a função de cada tipo. Então a função do texto narrativo é narrar. Narrar o quê? O que vai narrar? Veja bem o que está dizendo. A função do texto do tipo narrativo é narrar fatos, acontecimentos ou ações de personagens num determinado tempo e espaço. Por exemplo aqui, ó, as crônicas, as fábulas, as novelas, os romances. Tenho certeza que aqui você já conhece pelo menos dois tipos desses textos aqui. Fábulas, novelas, você já conhece. Com certeza também você deve conhecer romance. Pequeno Príncipe, por exemplo, é um romance. Você já leu O Pequeno Príncipe? É um romance infantil muito bacana. Bom, então esses textos aqui prevalecem o tipo narrativo. O que é o texto narrativo? Aqui, por exemplo, uma fábula. Aí você conhece essa história aqui da cigarra e das formigas, né? Você conhece, eu tenho certeza. Esse texto aqui prevalece o tipo narrativo. Por quê? Qual é a função desse texto? É narrar
fatos, está narrando fatos ali que acontecem num determinado tempo e num determinado espaço. Isso é o tipo narrativo. Vamos ver aqui o exemplo da cigarra e da formiga. A fábula aqui, eu trouxe a fábula da cigarra e da formiga para a gente comentar algumas coisas sobre o texto do tipo narrativo. Vamos ler aqui, a cigarra e as formigas. Certa vez a cigarra cantava alegre em cima de um muro de cimento, enquanto lá embaixo as formiguinhas trabalhavam. Elas carregavam centenas de folhinhas para o formigueiro. Então a cigarra perguntou: por que vocês trabalham tanto assim? Vocês deveriam ter uma vida mais fácil. Venham cantar comigo. Não, nós estamos guardando comida para não faltar durante o inverno. E a cigarra continuou a cantar. O inverno chegou, os flocos de neve caíam do céu sem parar. A cigarra não tinha o que comer. Tudo ficou congelado. Faminta, a cigarra bateu à porta do formigueiro pedindo para entrar. Ajudem-me, amigas, estou faminta. Por que você não trabalhou, dona Cigarra? Eu cantava para alegrar o trabalho de vocês, mas agora não tenho comida e nem abrigo. Entre, vamos ajudá-la. As formigas ofereceram à cigarra um delicioso jantar, uma cama macia. A cigarra ficou protegida dentro do formigueiro até o fim do inverno. Veio a primavera, a cigarra agradeceu às formigas e continuou a cantar, alegrando o trabalho delas. Muito bacana. Essa daqui é uma versão moderna, né, que já coloca o cigarro artístico, que é o cigarro desenvolvido, o trabalho desenvolvido pela cigarra como uma forma de trabalho, né? Na versão antiga, a cigarra ela representava o ócio, ou seja, o ócio, as pessoas que não querem trabalhar, porque era uma forma de discriminação do trabalho artístico. Hoje, no mundo contemporâneo, na sociedade nossa, moderna, contemporânea, a gente já entende que o trabalho do artista ele é tão importante quanto o trabalho da pessoa que faz manual, né? Bom, então galera, vamos entender aqui um pouquinho mais sobre o texto narrativo, do tipo narrativo. Veja bem, o texto do tipo narrativo, existe aquilo que a gente vai chamar de elementos da narrativa. Os elementos da narrativa, e vocês precisam se ligar nisso aqui. Rapidamente aqui, eu vou só pincelar um pouco, depois a gente aprofunda em outra aula, mas os elementos da narrativa é aquilo que um texto precisa ter para que seja um texto do tipo narrativo, para a gente considerar um texto do tipo narrativo. Qual é o primeiro desses elementos, galera? Ora, se eu estou falando de texto narrativo, existe um texto narrativo que não tenha um narrador? Não, não existe. Para que os fatos sejam narrados, precisa ter um narrador. Então esse é o meu primeiro elemento aqui da narrativa, o narrador. Sem o narrador, eu não vou ter como narrar os fatos. Por exemplo, se está acontecendo lá um jogo do Brasil contra a Alemanha, se não tiver um narrador para narrar esse jogo, como é que a gente vai assistir na televisão? Precisa ter um narrador. Então aqui, para a gente conhecer a história da cigarra e da formiga, ó, tem que ter aqui o narrador. Ó. Aqui é a fala do narrador. O narrador é quem conta os fatos para a gente. Quem está contando os fatos é o narrador. Muito bem. Então o segundo elemento, se tem um narrador para contar uns fatos, precisa ter o quê? Precisa ter as personagens. Galera, aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês. A palavra personagem, eu posso dizer as personagens ou os personagens, tanto faz para homem ou para mulher. Isso não muda. Então as personagens, certo? Então se não tem personagens, eu não vou ter uma história. Como é que vai acontecer uma história se não tem ninguém para vivenciar aqueles fatos narrados, né? Então precisa ter as personagens. Narrador é um elemento, personagem é outro. Aqui na nossa fábulazinha, a cigarra é uma personagem e as formigas são as outras personagens dessa história. O narrador, ele pode também ser uma personagem da história quando ele conta a história que aconteceu com ele. Não é o caso aqui. Aqui o narrador está contando um fato que ele não participa. Então nesse caso aqui a gente diz que o narrador é um observador. Agora, se fosse uma história contada pela formiga ou pela cigarra, aí nós teríamos um narrador personagem fazendo parte da história. Então, galera, se tem uma história sendo contada por umas personagens, precisa ter o que? Um tempo. Essa história aconteceu em determinado tempo e durou determinado tempo, né? Então, às vezes o texto traz uma demarcação exata do texto, de quando aconteceu aquilo. Por exemplo, tem algumas histórias que a gente vai ler que o narrador diz assim: era verão do ano de 2001, por exemplo. Aí você já se situa ali, era verão do ano de 2001. Ou então o narrador diz: era próximo do Natal, né? As pessoas estavam se confraternizando. Então é próximo do Natal. Então a indicação do tempo da narrativa, às vezes ela vem bem específica, às vezes não.
Nesse caso aqui, ó, como é uma fábula, a fábula não traz um tempo certo, diz assim, certa vez, ou então quando é um conto de fadas, diz assim, num tempo muito distante do nosso, ou então numa época em que as coisas eram mágicas, né? Então isso é a indicação do tempo, ó, certa vez, é um tempo indeterminado, não dá para a gente dizer exatamente quando foi. No entanto, a gente consegue determinar aqui o tempo de duração dessa narração. Quanto tempo que dura essa historinha da cigarra e da formiga? Ah, não é o tempo que você leva para ler, não. Que aí você leva só alguns minutos, talvez alguns segundos. É o tempo que dura esses fatos narrados. Veja bem que começa no verão, né? Começa no verão, ó. Uma cigarra cantava alegre em cima de um muro de cimento, enquanto lá embaixo as formigas trabalhavam. Então elas estavam trabalhando, né? Estavam trabalhando durante o quê? Durante o verão. Para quê? Para guardar para o inverno. Então a história que começa no verão, ó, vem o inverno e termina novamente onde? Na primavera. Então aqui a gente passa por 3 estações do ano. As 4 estações é verão, primavera, não, primavera, né? Aí vem lá aqui, começa no verão, outono, inverno e primavera novamente, as 4 estações do ano. Então tem o tempo da narração, tem também o que? O espaço da narrativa. Uma história não acontece no vazio. A história vai sempre acontecer em determinado espaço. Qual é o espaço dessa narrativa aqui? Onde que ela acontece? É aqui no Brasil? É na floresta amazônica? Não, não é não. Por que a gente sabe que não é na floresta amazônica? Ora, na floresta amazônica não cai neve, né? Não existe neve aqui no Brasil. Então é em algum lugar que caia neve, que tem um inverno rigoroso, que tem o clima que a gente chama temperado, com as 4 estações do ano bem delimitadas: primavera, verão, outono, inverno. Então é lá que acontece. Onde exatamente, ó? Num lugar próximo ao formigueiro, né? Tem o formigueiro, tem a floresta, tem o formigueiro. Então esses são os espaços da narrativa. Beleza, galera? Então é isso, galera. Existe também o enredo, que a gente precisa falar do enredo. O que são os principais? O enredo. O que é o enredo? O enredo são o desenrolar dos fatos. Desenrolar dos fatos. Como as ações estão entrelaçadas, né? Aqui, por exemplo, o enredo, uma história começa aqui, ó. Tem o início, toda a história tem o início, tem o meio e tem o fim. Isso é o que os fatos que vão acontecendo do início, no meio e do fim é o que a gente chama de enredo. No caso aqui, quando a história começa normalmente assim, ó, início, meio e fim, a gente chama de enredo linear. Só que às vezes, tenho certeza que você já viu algum filme, já leu alguma história, que ela começa aqui no final, começa aqui a história no final, aí o narrador volta lá no começo, não é isso? E depois chega no final novamente. Isso aqui é o que a gente chama de enredo não linear. Beleza, galera? Bom, então para a gente não perder muito tempo aqui só nesse... Perder não, que a gente não está perdendo, a gente está ganhando, mas porque a gente precisa avançar no slide. Esses são as principais informações que eu tenho para trazer por enquanto sobre os textos do tipo narrativo. Ó, o narrador, personagem, espaço, tempo, o enredo. Se tiver isso, galera, o texto se encaixa no tipo narrativo. Vamos aqui para o próximo, que é o texto do tipo descritivo. Esse texto do tipo descritivo, normalmente ele vem inserido dentro de um texto narrativo. Um texto que prevalece o tipo narrativo, é comum que ele tenha também ali trechos que são do tipo descritivo. É quando o narrador aqui, ó, vai descrever objetos, pessoas, animais, lugares, acontecimentos. Por exemplo, também aqui, ó, diários, relatos, biografia e currículos, tudo isso faz parte do tipo descritivo. Aí aqui eu trouxe para vocês, para a gente exemplificar, ó, a descrição da personagem Capitu da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Isso aqui é um romance do Machado de Assis. Conta a história, galera, de um casal que é o Bentinho. Bentinho é um cara muito desconfiado, muito ciumento. Ele, desde adolescente, ele conhece uma garota chamada Capitu. Capitu é muito bonita, é esbelta, ela é, digamos assim, conquistadora, né? E eles se apaixonam, casam-se e têm um filho. Eles têm um filhinho pequeno, obviamente, né? Um filhinho. Só que o Bentinho começa a desconfiar que esse filho não é dele, que esse filho é de um amigo deles, o Escobar. Eles têm um amigo que é assim, um cara galante e tal, né? Um cara metido a conquistador. E esse amigo é muito íntimo deles. Tem muita amizade, assim, bem próxima com a Capitu.
E o Bentinho começa a desconfiar que a Capitu teve um caso com esse amigo dele, o Escobar. Então aqui eu tenho as personagens, ó. É a Capitu. Eu tenho aqui o Bentinho. Então esse texto aqui, no geral, ele é um texto assim, prevalece o tipo narrativo, Bentinho, né? Bentinho, do tipo narrativo. E aqui o Escobar. Então o Bentinho, ele desconfia que a Capitu está o traindo com seu amigo Escobar. Então ele separa dela, manda ela para a Europa e fica sozinho na casa, morando. Ele não conversa com ninguém, não dialoga, por isso ele recebe o apelido de Casmurro, Dom Casmurro, que significava ali aquele cara carrancudo, né? Dom Casmurro. E a história é ele nos contando por que ele tem certeza que a Capitu o traiu com o Escobar. Porque ele começa a imaginar situações, né? Quando eles estavam conversando, que o Escobar chegou, ela ficou diferente. Esse menino, o jeito que ele caminha, o jeito que ele olha, é parecido com o do Escobar. Então ele chega à conclusão de que a Capitu de fato o traiu com o Escobar. Aqui ele tá relembrando quando ela tinha 14 anos, né? Como que ela era, e está nos descrevendo. Veja bem aqui como ele diz, ó. Criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada num vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feito em 2 tranças com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido. Tinha a boca fina e o queixo largo. Calçava sapatos de duraquê, rasos e velhos, que ela mesma dera alguns pontos. Veja que aqui ele descreve como que era a Capitu, como era o jeito que ela se vestia, o seu vestido, as tranças, o jeito que estava amarrada, a cor dos olhos, do cabelo, né, o nariz, o comprimento, até os sapatos dela, né, os calçados, ele diz que estava costurado ali, dado pontos por ela mesma. Então esse daqui é um trecho que se encaixa nesse tipo aqui, ó, tipo de texto descritivo que tem como função isso daqui. Essa daqui é a função. Sempre que a gente vai questionar sobre tipos de texto, a gente pergunta a função. Qual é a função desse tipo de texto? Então se liguem nisso aqui. A função é descrever objetos, pessoas, animais, lugares. Beleza, galera? Vamos avançar aqui. Nós temos aqui um texto bem comum no meio de vocês. Talvez vocês desconheçam o nome desse tipo, ó, injuntivo. Qual é a função desse tipo injuntivo? Ó, é dar instrução, galera. É instruir, é textos instrucionais. Ou seja, eles vão dar instruções de como a gente faz determinada coisa, como a gente realiza determinada operação, ó. Que explicam como realizar algo. Exemplo, ó, receitas, bula de remédio, manual de instrução, propagandas. Tudo isso daqui se encaixa nesse tipo injuntivo. Observe essas imagens aí, galera. Olha, aqui nós temos instruções de montagem e manuseio do produto. Aqui está ensinando como é que se monta esse produto aqui, né? A pessoa comprou esse produto e junto com o produto veio aqui o manual de montagem. Então isso daqui é um tipo de texto que vai se encaixar aqui, ó, no tipo injuntivo, dá instruções. Aqui nós temos uma marca de bolo muito famosa no Brasil, aqui na nossa região. E nesse tipo de embalagem, no verso, ó, vem uma receita de como preparar, fazer determinado prato com esse produto que está sendo vendido, né? Então isso daqui é também um tipo de texto injuntivo, receita de bolo. Muito bacana, não tem nenhuma dificuldade com isso daqui, né, galera? Todo mundo aí sabe preparar um miojo, eu tenho certeza disso. Bom, e o quinto tipo, galera, o quinto tipo é esse daqui, é o tipo expositivo. O tipo de texto expositivo, ele apresenta um tema, um conceito ou uma ideia. É aquilo que vai apresentar, vai apenas expor. É o texto expositivo, né? Quando você expõe, por exemplo, seminários, conferências, palestras, enciclopédia. Então, o tipo de texto expositivo, ele não defende uma opinião. Ele expõe um pensamento sobre determinada... ele expõe fatos, né? Expõe conceitos. Quando o professor lá nas aulas presenciais pedia para vocês pesquisarem sobre o relevo, por exemplo, montar cartazes e apresentar para a turma, o que vocês estavam fazendo ali era um texto expositivo, era expondo aquilo que vocês descobriram sobre aquele tema que vocês pesquisaram, beleza? Então, um tipo de texto que serve para exemplificar o expositivo aqui, um gênero textual, são as enciclopédias. Aqui eu trouxe um texto dessa enciclopédia online, que é a Wikipédia. Aqui eu pesquisei a palavra bullying. Aí aqui nós temos a exposição do que é bullying.
Veja bem que aqui não vai defender a ideia, vai expor o que é bullying, dizer o que é. Ó, bullying, em inglês, é o uso da força física, ameaça ou coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. Um pré-requisito é a percepção pelo intimidador por outros de um desequilíbrio de poder social, político ou físico, o que distingue o bullying do conflito. Os comportamentos usados para afirmar dominação podem incluir assédio verbal ou ameaça, abuso físico ou coerção, e tais atos podem ser direcionados repetidamente contra alvos específicos. As justificativas para tal comportamento às vezes incluem diferença de classe social, raça, religião, gênero, orientação sexual, aparência, comportamento, linguagem corporal, personalidade, reputação, linhagem, força, tamanho ou habilidade. O bullying feito por um grupo de pessoas é chamado assédio moral. Uma cultura de bullying pode se desenvolver em qualquer contexto em que humanos interajam uns com os outros. Isso inclui a escola, a família, o local de trabalho, etc. Os websites de redes ou mídias sociais costumam ser uma plataforma para o bullying. No Brasil, a Lei 13.185 de 2015 refere-se ao bullying como intimidação sistemática. Muito bem, galera, então aqui a gente tem uma exposição sobre o que é bullying em texto de enciclopédias. É um exemplo desse tipo de texto que tem aqui como função o que? Apresentar um tema. Então ele vai só expor um tema, um texto do tipo expositivo. Essa é a sua função. Se liguem nisso daí. Galera, se vocês tivessem que classificar os textos de propaganda num desses 5 tipos, qual deles seria? Seria um texto do tipo argumentativo, dissertativo, argumentativo, para tentar convencer alguém? Seria um texto do tipo narrativo? Seria um texto do tipo injuntivo? Ou seria um texto do tipo expositivo? Vão pensando aí, galera, vão pensando aí nessa colocação. Muito bem, vamos prosseguir agora. Vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar sobre substantivos, classificação dos substantivos. O que é substantivo, galera? Isso aqui vocês já estudaram muito, eu tenho certeza disso. Substantivo aqui, ó, o conceito que vocês conhecem, é a classe gramatical que dá nome aos seres, coisas, espaços, sentimentos. Então, quando eu digo substantivo, eu estou falando do nome das coisas, dos seres. Ser é tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe. As coisas, os espaços, os sentimentos, existem no mundo real ou imaginário. Substantivo é assim chamado por dar significado à substância, sejam concretas ou impalpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substância. Por exemplo, uma fada, um bruxo, né, uma varinha mágica. Isso aí não existe no mundo real, só no mundo mentalmente, né, compreendido no nosso mundo mental, ou seja, na nossa imaginação. Tais como o nome de qualidades, estados, processos, entre outros. Por exemplo, quando eu falo amor, raiva, ódio, eu estou falando de algo não palpável, né? Algo que a gente percebe, que a gente sente. Muito bem. Aí os substantivos vão se classificar em grupos, em classes que a gente chama de classificação. E existem aqueles grupos que são opostos. E é assim que a gente costuma estudar para compreender melhor. O substantivo comum, por exemplo, a gente faz ele numa oposição com o próprio. Substantivo comum versus o próprio. Por quê? Se eu tenho um substantivo que ele é comum, ele não pode ser próprio. Se ele é próprio, ele não é comum. Se ele é um comum que vira um próprio, ele deixou de ser comum. Se ele era um próprio que virou comum, ele deixou de ser próprio, entendeu? Ou ele é comum ou ele é próprio. Então é um par que é oposto. Então a gente compara esses dois para ficar melhor de compreender. O substantivo comum é o nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou de objetos. Costuma vir em letra minúscula, né? Os substantivos comuns vêm em nome com letras minúsculas, por exemplo, sofá, café, amor, partida, livro, mar, lua. São exemplos de substantivos comuns. Quando eu digo sofá, eu estou falando de vários tipos, qualquer tipo de sofá, vários seres que se encaixam aqui. Substantivo próprio é o nome que se dá especificamente, a um ou alguns indivíduos, né, ou objetos de um grupo de seres ou de objetos identificados em relação a todo um grupo, tornando-os inconfundíveis. Vamos comparar aqui essa lista. Ó, aqui eu tenho substantivos comuns e aqui eu tenho um exemplo de substantivos próprios. Ó, mulher. Existem milhões de mulheres no mundo. Agora, Júlia é o nome específico de uma mulher ou de algumas mulheres. Existem algumas mulheres que se chamam Júlia. Talvez você tenha uma prima, uma irmã, uma parenta, uma amiga que se chama Júlia. Então, Júlia é o nome próprio. Ó.
Júlia vem com letra maiúscula. Aqui, ó, cachorro. Cachorro é um ser comum. Existem milhões de cachorros no mundo. Agora, Rex é o seu cachorro aí, talvez seja Rex, né? O meu aqui é Braddock. Ó, oceano. Oceano, existem 5 oceanos no mundo inteiro, né? No mundo existem 5 oceanos. Agora, o Atlântico é o oceano que banha a costa aqui do Brasil, né? Que divide, que separa a América da Europa, da África. É o Oceano Atlântico. Cidade, existem milhares de cidades no mundo inteiro, mas Fortaleza só tem uma, que é a capital do Ceará, não é isso? Ó, escritora, existe milhares ou milhões de escritoras no mundo inteiro. Agora, Clarice Lispector foi única, tem ela aqui no Brasil. Clarice Lispector é um nome próprio, né? Papa, quantos papas nós já tivemos? Eu não sei, sei que o Francisco nós já estamos no segundo, né? Então aqui, ó, Francisco é o nome de um papa específico. Então, galera, assim, ó, substantivo comum é o nome das coisas em geral. Se eu digo menino, vários seres com o nome menino. Agora, se eu digo Rafael, estou falando de você, Rafael. Rafael só tem você. Menina, existem milhares de meninas. Agora, se eu digo Rebeca, estou falando com você, Rebeca, especificamente. Stephanie, só tem você, Stephanie. Bom, então, aí os nomes próprios são aqueles que dão nome a pessoas, a lugares, a rios, né? O nome próprio de um ser especificamente. Beleza, aí o outro par que a gente vai comparar é esse daqui, ó, primitivo derivado. O que é primitivo, galera? Primitivo aqui vem de primeiro. É aquele nome que vem primeiro, que dá origem a outros, né? Eu tenho um nome e desse nome eu formei outros nomes a partir dele. Então é o primeiro, é o primitivo. E o derivado, obviamente, é aquele que vem depois, que vem do primitivo. São, digamos assim, os filhotinhos desse, né? Eu tenho aqui o nome e a partir desse nome eu vou formar outros nomes. Por exemplo, aqui se eu digo a palavra ferro. Ferro é uma palavra primitiva, porque a partir de ferro eu posso formar o que? Ó? Ferreiro, ferrada, enferrujar, ferradura, né? Então, eu posso formar vários nomes a partir de ferro. Então, ferro é primitivo e os que derivam de ferro é derivado. Aqui, ó, substantivo primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma ter origem, costuma dar origem a outras palavras, beleza? Substantivo derivado, por sua vez, é aquele cujo nome origina-se com base em outro nome. Aqui, por exemplo, ó, o primitivo, grupo dos primitivos, aqui o grupo dos derivados. Primitivo é pedra, derivado, pedreiro. Veja bem aqui, ó, pegou só o radical. Essa partezinha aqui, ó, que permanece sem mudar aqui, a gente chama de radical, ó. Eu tenho pedra, formou pedreiro, poderia formar pedregulho, pedrada, né? Apedrejar. O radical vai permanecer o mesmo em todas as palavras que forem derivadas da palavra pedra. Ó, aqui eu tenho a palavra lago, o radical até o L, é o primitivo. Aí aqui, ó, formou alagamento. Veja bem, o radical tá aqui, ó. Botei algo antes e algo depois para formar alagamento, certo? Então, alagamento é derivada de lago. Flor, ó, flor por si só, ela é só um radical. Aí formou aqui, ó, floricultura, que é derivada de flor. Amor, tem um radical até aqui, o AM, aí forma amoroso, amei, amável, né? É tudo derivado de amor. Aí fome, até o M aqui é o radical. Aí formou esfomeado, faminto. Faminto é bem fome. Vamos lá. Céu, aí forma aqui, ó, celeste. Céu é primitivo, celeste é derivado. Entendeu, galera? Então, primitivo é aquela palavra que vem primeiro, derivada é a que deriva do primitivo. Não tem o que errar nisso daqui. Muito bem, aí o outro grupo que se contrasta aqui, ó, o simples e o composto. Galera, isso aqui vocês já viram, esse simples e composto, por exemplo, quando a gente fala de sujeito. Tem o sujeito simples, tem o sujeito composto, não é isso? Então, também nós temos os substantivos simples e os substantivos compostos. Então, vocês já entenderam no slide anterior o que é radical. Então, se você entender o que é radical, você não vai ter dificuldade aqui, ó. Substantivo simples possui apenas um radical. Voltemos bem aqui, só para a gente visualizar, ó. Só tem um radical aqui nessas palavras que eu marquei. Não tem dois radicais, só um. Então isso daqui tudo são também substantivos primitivos. Então, são substantivos simples, né? Substantivo simples é aquele que só possui um radical. Então, se ele só tem um radical, ele é simples. Exemplo aqui, ó, xícara, só tem um radical. Vaso, só tem um radical. Polvo, pessoa, tédio, santa e outros, né? Agora, o substantivo composto possui mais de um radical. Então, o composto é aquele que tem mais de um radical, comumente formado pela junção de duas ou mais palavras para formar-se uma só. Por exemplo, aqui, ó,
Para, eu tenho a palavra para e tenho a palavra quedas. Então aqui eu tenho dois radicais, eu formo para quedas. Ó, segunda-feira tem dois radical. Gira, sol, tem dois radicais. Guarda, roupa, dois radicais. Antissocial, dois radical. Louva a Deus, também dois radical. Então, substantivo composto é aquele que é formado por dois ou mais radicais, certo? Quando se junta ali duas ou mais palavras. Depois a gente vai estudar especificamente os processos de composição. Muito bem, galera. Agora veja bem, galera, o próximo grupo aqui, ele não tem par, ele fica isolado, que é o grupo dos coletivos. O que é o substantivo coletivo? Veja bem, o nome que se dá a uma coleção, daí que vem coletivo, significa, vem de coleção, aqui é derivado de coleção. Então, o coletivo é aquele que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou objetos de uma mesma classificação ou ideia. O coletivo, por representar uma ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, vem sempre no singular. Veja bem, isso aqui é algo importante. Isso aqui é uma regra e é cobrada, muita pegadinha em provas aí objetivas que vocês fazem, né? Que querem botar o coletivo no plural, só para ver se você conhece essa regrazinha aqui, ó. Substantivo coletivo, ele representa uma coletividade de indivíduos, vários indivíduos, mas ele vai ficar sempre no singular. Por exemplo, aqui, ó, os animais de uma região, a gente chama de fauna. A gente não diz as faunas daquela região, é fauna, a fauna da região. São todos os animais que existem numa região. As plantas de uma região, todas as plantas, as árvores, os capins, tudo que existe numa região, a gente chama de flora. Daí que vem floresta. A pessoa, conjunto de pessoa é povo, coletivo de pessoa é povo. Coletivo de peixe, ó, cardume. Coletivo de lobo, isso aqui é interessante, ó, alcateia. Coletivo de ilha, qual é? Arquipélago. Então, quando falar em arquipélago, está se falando de várias ilhas. Coletivo de músico, qual é? Banda. Banda você conhece. Coletivo de árvore, floresta, certo? Que também é que a deriva também da palavra flora, floresta, né? Coletivo de árvore, a floresta. Muito bem. E galera, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, um substantivo, por exemplo, substantivo pedra, ele pode ter, um substantivo só, ele pode ter até 5 classificações. Por quê? Veja bem, pedra, eu pergunto o seguinte, pedra é comum ou é próprio? Pedra é o nome de alguém? Não, é um substantivo comum, certo? Comum. Por quê? Porque ele não é um nome de ninguém. Então, ele não é, pedra é um substantivo comum, existem várias pedras por aí, né? É um substantivo primitivo ou derivado? É primitivo, da palavra pedra eu formo pedreiro, né? Então, pedra é primitivo também, é comum, é primitivo. Primitivo. Tá, e pedra é simples ou é composto? Ah, só tem um radical, professor, então é simples. Beleza, é simples. Ficou faltando um aqui nessa classificação. Não está aqui, eu acho que eu não coloquei, né? Vou ficar devendo para vocês. Que é o substantivo abstrato ou concreto. Não faltou aqui no slide, vou ficar devendo para vocês. Mas existe aqueles substantivos que são abstratos ou concretos. Abstrato é aquilo que não tem existência própria, galera. Por exemplo, depende de alguém para existir. Quando eu digo, por exemplo, a fome. A fome é um substantivo. Mas para que a fome exista, alguém precisa sentir a fome para que ela possa existir. Então, fome é um substantivo abstrato. Paixão. A paixão existe sozinha por aí? Não. A paixão precisa de alguém que sinta a paixão para poder existir. Então, ela é abstrata. Mesa. A mesa depende de alguém para existir? Não. Alguém vai dizer, mas a mesa dependeu de alguém tê-la feita para que ela exista. Sim, mas depois de pronto, ela depende de mim ou de você para ela existir? Para manter ela ali existindo? Não. Não depende de ninguém para existir. Se a mesa existe, ela existe. Então ela é concreta. A mesa existe. Então o substantivo abstrato é aquele que depende de alguém para existir. E o substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Eu pergunto para vocês, pedra tem existência própria ou depende de alguém para existir? Tem existência própria. Então pedra é um substantivo concreto. Aliás, só fazendo aqui um trocadilho, né? Nada mais concreto do que uma pedra, né?
Isso é um trocadilho. Concreto. Concreto aqui não tem nada a ver, galera, e assim, com concreto de construção, não. Concreto é que tem existência própria, certo? Eu não preciso sentir a pedra para que ela exista. Ela existe lá, eu posso passar a minha vida toda e nunca ver uma determinada pedra, mas ela vai existir. Existem pedras por aí que a humanidade nunca viu, mas existe, né? Agora, pedra é coletivo? Não, não é coletivo. Então aqui no substantivo pedra a gente tem 4 classificações. Pedra é comum, é primitivo, é simples, é concreto. Entenderam? Então cada substantivo pode ter até 5 classificações, porque se fosse aqui um substantivo coletivo, por exemplo, fauna, fauna é comum, fauna é primitivo, fauna é simples, fauna é concreta e fauna é coletivo, né? A fauna é coletivo. Beleza. Beleza então, né, galera? Compreendido isso aqui. Vamos pro próximo. Então vamos ver aqui o nosso último tópico, que é o texto, são os textos publicitários. Por que eu trouxe isso aqui? Porque lá na atividade de vocês é cobrada uma questão sobre textos publicitários. E a gente precisa conhecer e dizer que tipo de texto é esse daqui, galera. O texto publicitário. Veja bem aqui a característica. Ó. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação se torne pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou a prestação de serviço. Então, veja que o campo dos textos publicitários são muito amplo, vai desde campanhas para você ir lá no postinho, tomar sua vacina, quando tiver a vacina aí contra a Covid-19 para todo mundo, você tem que ir lá se vacinar para se proteger, né? Até quando você vê na propaganda, na televisão, uma propaganda de um alimento, de roupa, de brinquedo, são textos publicitários. Muito bem, podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, que é televisão, internet, rádio, os jornalísticos, que são os jornais, as revistas, e espalhado pelas vias urbanas, como os outdoor, aqui um exemplo de um outdoor, pontos de ônibus, postes de iluminação pública, né, e vários outros suportes que você vai encontrar publicidades. Esse tipo aqui é o outdoor, né, esse aqui é um outdoor, beleza? Com relação ao tipo de linguagem, os textos publicitários podem ser criados a partir das linguagens verbal, que é quando eu tenho aqui, usando palavras, linguagem verbal, pode ser oral ou escrita, no caso aqui é escrita. Não verbal, quando eu utilizo aqui, imagens, que podem ser imagens, fotografias, desenhos, e mista, quando mistura as duas. Então, nessa publicidade aqui, por exemplo, essa peça publicitária, eu tenho o que chama de linguagem mista, porque eu uso aqui, linguagem verbal e linguagem não verbal, tudo junto. Beleza. É relevante ressaltarmos também que a linguagem dos textos publicitários é pensada no sentido de atingir um grande número de interlocutores, ou seja, as massas. Por essa razão, deve ser fácil compreensão, objetiva, simples e acessível a interlocutores de todas as classes e faixa etária, né? A linguagem tem que ser acessível para o público a qual se destina, não pode ser uma linguagem complicada que a pessoa não entenda o que está sendo dito ali. De maneira geral, para conseguir causar efeito de sentido, dizer, chamar a atenção dos interlocutores, os autores das peças publicitárias fazem trocadilhos e trabalham com a linguagem verbal e não verbal de maneira criativa. Veja bem aqui, um exemplo de trocadilho. O nome desse carro aqui que está sendo anunciado, esse carro aqui, esse veículo, é um Celta, da marca Chevrolet, né? É um Celta, que é a marca dele, né? Então, a peça publicitária fez um trocadilho entre o nome do veículo e a forma como a personagem Cebolinha pronuncia, né, a palavra Celta. A gente sabe que o Cebolinha ele troca o R pelo L, né? Então, ao invés de dizer certa, ele diz Celta. Celta, nova geração. A escolha Celta. Então, foi bem criativo aqui essa publicidade. Galera, o texto publicitário ele tem como principal função, objetivo, convencer, né? Ele tenta convencer o seu interlocutor, ou seja, o cliente daquela empresa, as pessoas que estão ouvindo aquela publicidade. O objetivo é convencer essas pessoas a adquirir o produto. Então, se é um texto que tem como função convencer, qual é o tipo que ele pertence, qual é o tipo, vejam lá, voltem lá
no início do slide, vocês vão me dizer qual é o tipo de texto que se encaixa a publicidade. É um texto argumentativo, obviamente, ele vai buscar argumentos que tentam te convencer de que esse veículo aqui, por exemplo, é a escolha certa para você, beleza? Bom, aqui eu trouxe aqui para a gente fechar o nosso slide, né? Existem leis e já aprovadas que regulamentam a publicidade de alimentos, principalmente de alimentos direcionados para crianças e adolescentes. Então, galera, não se deixe convencer. Sempre que você vê uma publicidade de alimento, procure ouvir seus pais, as pessoas responsáveis, tá bom? Para não se tornar um escravo do consumismo de alimentos que não tem nenhum valor nutritivo para vocês. Então, galera, vou encerrando aqui esse slide por hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo slide a gente vai apresentar a nossa atividade, o que foi programado para vocês fazerem, certo? Com base nesse slide aqui. Então se liguem aí no nosso próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite.